Milionário fica chocado ao saber que sua filha quer ser criada por um morador de rua negro. Tudo começou numa manhã silenciosa na cidade pequena de Pernambuco. José, um homem simples, de rosto marcado pelo tempo e um coração que só enxergava o bem, estava sentado na varanda da sua casinha. Ainda meio sonolento, observava a rua que começava a ferver com as primeiras movimentações do dia. De repente, uma notícia virou seu mundo de cabeça para baixo. Uma notícia que parecia ter saído de um filme de terror. Sua filha, Camila, a menina forte, decidida, que sempre foi o orgulho da família, havia declarado no meio do chá de bebê que seus planos mudaram completamente. Ela queria criar seu bebê com um homem que morava na rua, um homem negro, sem moradia fixa, que ninguém parecia querer. José ouviu aquilo como um balde de água fria. O coração dele apertou, uma sensação de náusea subiu pela garganta. Como podia uma mulher com a força de Camila querer algo tão fora do comum, tão impossivelmente estranho ao que ele acreditava? O ambiente, uma sala simples, decorada com cortinas brancas suaves, fotos antigas na parede. Parecia de repente um palco de pesadelo. As lágrimas começaram a escorrer, sem controle, nos olhos duros do velho que só conhecia a tradição e o respeito à família. Cada detalhe parecia amplificar aquela cena. O som de vozes sussurradas, o silêncio pesado, a expressão de surpresa e confusão de todos que estavam ali. José tentou entender. Como uma filha tão forte e decidida poderia desejar algo assim? A cabeça dele girava. Ele sentia o nó na garganta, os dedos trêmulos. Uma mistura de orgulho ferido, medo do desconhecido, uma insegurança que não cabia em si. A questão parecia se repetir na sua cabeça como uma fita ruim. Será que aquilo era uma afronta ao seu mundo, às suas crenças? Ou havia, por trás daquela decisão, algo que ele não conseguia enxergar? Minutos depois, Camila voltou na companhia de Sérgio, o rapaz que ela amava, um jovem humilde, com um sorriso tímido. A cena virou um caos silencioso. José sentiu o piso e o peito, como se um vulto invisível tivesse se alojado ali. A sua alma balançou. Naquele momento, decidiu algo que ele nunca imaginou fazer. Com mãos trêmulas, foi até o armário, pegou um papel e uma caneta. Sem pensar demais, entregou um aviso de despejo, uma medida dura, que parecia uma tentativa de segurar o controle de tudo. Mas no fundo, era uma ferida aberta, uma batalha interior que só aumentava a sua dúvida. Sua angústia de talvez, no fundo, ele estivesse perdendo a guerra contra o amor, o respeito, a compreensão. Dias passaram e cada vez mais José se encontrava diante de um espelho de dúvidas. Ele refletia sobre seus passos, suas palavras, sua visão de mundo. Tentava entender se tinha sido sério, se tinha realmente visto tudo, ou se, na verdade, aquela dúvida mais profunda ainda assombrava seu coração. O que poderia acontecer se ele não ouvisse, não tentasse entender? O silêncio na sua casa o consumia lentamente. Sentado na varanda, olhando as ruas que começavam a escurecer, José sentia que sua vida estava numa encruzilhada. Uma dúvida persistente o corroía. Até onde ele iria para compreender o que era amor de verdade? Aceitação. Ou a simples coragem de abrir o coração para o que é diferente? E ali, na sombra do entardecer, enquanto a cidade se apaga em uma penumbra de silêncio, a sua alma ainda busca respostas. Porque, no fundo, ele sabe que algo maior está por vir. Uma revelação, uma decisão que pode mudar tudo. Ou talvez só comece a fazê-lo entender que, às vezes, o limite da compreensão está exatamente onde a fronteira do coração se encontra com o medo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. José ficou ali, imóvel, com as mãos tremendo e o coração batendo forte demais. A janela ao lado dele se abriu um pouco e ele se virou, querendo entender o que tinha acabado de ouvir. Uma voz veio de repente, vindo da rua, cortando o silêncio pesado como uma faca. Era um grito, desesperado, carregado de dor e surpresa. Um homem, desesperado, chamava por socorro. Ajuda, por favor! Alguém me ajuda! A voz vinha perto, muito perto, e logo se ouviu o barulho de passos apressados. José arregalou os olhos, o corpo inteiro arrepiado. Do nada, entrou. Na sua casa, uma figura completamente coberta de sangue. Um homem negro, arrastando-se de uma maneira desajeitada, com o rosto marcado por marcas de luta, olhos arregalados de medo. Na porta apareceu a polícia, com lanternas acesas. Gritando ordens, eles correram até o homem. Mas o que realmente chocou José foi o que veio junto dele, grudado ao peito do homem. Uma pequena criança, suja de lama, chorando, com uma expressão de terror. É um menino de rua, alguém falou, enquanto segurava a criança nos braços. Advogados, jornalistas, celulares gravando e tudo. Gente ao redor formando um círculo de silêncio sangrento. José sentiu o chão tremer sob seus pés. Seus olhos não conseguiam acreditar. Aquilo era real? Aquela figura desprotegida? Frágil, com o risco de morrer ali, no mesmo instante. Havia sido alguém que ele tinha acabado de julgar como um inimigo do seu mundo. Como tudo tinha desandado tão rápido? E então veio a revelação que virou tudo de cabeça para baixo. O homem, entre soluços, virou o rosto assustado e falou algo que José nunca esperaria. Eu sou o pai dele. A fala saiu trêmula, quase inaudível. Os olhares se cruzaram. O silêncio cortado por um protesto longamente retido. José sentiu uma dor lancinante no peito, como se uma faca tivesse atravessado seu coração. Seu mundo, que tinha se fechado em preconceitos e julgamentos, se desmoronou em segundos. Ele olhou fixo para aquele homem, que, com uma voz embargada, repetiu: Eu sou o pai. Eu abandonei meu filho porque não tinha coragem de cuidar dele. Ainda tento entender por quê. Por que fiquei assim tão longe? Mas ele é meu filho, e quem melhor do que eu para cuidar dele? O ar ficou pesado demais. O som das sirenes, os gritos, tudo pareceu se apagar por um instante. Como tinha chegado ali? Como tinha guardado aquele segredo por tanto tempo? E até onde ia a mentira que tinha escondido de si mesmo e de todos? A cabeça de José girava. O nó na garganta apertava mais. As mãos apertaram os bolsos até doer. Cada detalhe daquele rosto, daquela criança, daquele homem. Uma bomba explodindo na cena. Mudando tudo para sempre. E por um instante, bem ali na porta da própria casa, diante de tudo aquilo que julgava conhecer, José percebeu que o maior segredo ainda não tinha vindo à tona. Que aquela história de amor, preconceito e perdão era apenas o começo, e que talvez a maior reviravolta ainda estivesse por vir. José, ainda paralisado ali na porta, tentou processar tudo o que tinha acabado de ouvir. Sua cabeça girava, o coração ainda pulsava forte. E os olhos fixos naquele homem que agora, de uma forma cruel e inesperada, revelara toda a sua dor escondida. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente, enquanto as sirenes continuavam ao fundo e a multidão ao redor parecia tão imóvel.
quanto ele. De repente, do nada, uma mão esguia apareceu na sua frente, segurando uma pequena carteira de plástico, bem na sua direção. José, com um olhar turvo, pegou aquilo sem entender. Era uma caixinha de papelão, quase seca, com marcas de umidade. Quase instintivamente, ele abriu. Dentro tinha um pedaço de papel envelhecido, rabiscado à mão, e uma foto rasgada, quase ilegível. Ele segurou um envelope com força, o suor tomando conta das mãos. A letra era desesperada, tremida. Se encontrar isso, é porque já não tenho mais forças. Se você lê isso, saiba que não fui fraco. Só cansado de tanta dor e tanta vergonha de mim mesmo. Não importa quem seja meu filho, ou quem seja essa pessoa que você julga errado. Eu só quero que ele saiba quem é o pai dele. A voz ao lado dele sumiu. A frase morreu no ar. José olhou fixo para aquilo. Uma esperança perdida. Uma confissão que parecia um peso de 1000 anos. Antes que conseguisse entender, uma figura se aproximou apressada, quase correndo, chamando com urgência. Era uma mulher, de feições cansadas, olhos úmidos. Ela se lançou na direção de José, quase sem fôlego, segurando a mesma carteira. Seus olhos encontraram os dele com uma mistura de desespero e alívio. E então ela falou, num sussurro que cortou o silêncio como uma faca. Era para você saber. Eu sou a mãe dele. José gelou. Sua boca se abriu. Uma mistura de choque, dúvida e incredulidade. A mulher continuou. Quando ele nasceu, eu tinha medo. Não podia cuidar. Não tinha força, nem coragem. Então, escondi. Só vim aqui hoje para te entregar isso. Para que nunca mais linguissem dele. Eu jurei proteger, mesmo que fosse tarde demais. O ar pareceu apertar. O mundo ao redor desfocou por um instante. José sentiu uma pressão no peito, uma dor que parecia rasgar suas entranhas. Tudo aquilo parecia um pesadelo. Quando olhou novamente para a mulher, ela já tinha desaparecido na multidão, como uma sombra que se dissolve na névoa. Por um momento, uma dúvida devastadora tomou conta. Será que tudo o que ele tinha visto até ali era só uma mentira? Uma encenação feita por alguém que tinha usado ele? Ou seria verdade mesmo? O que era mais difícil de engolir, a revelação do pai do menino ou a sua própria dúvida de se ele poderia confiar naquilo pudo? Ele segurou a carteira ainda, quase como se fosse uma bomba relógio. No silêncio constrangedor, a única coisa que conseguia ouvir era o próprio coração em disparada, acelerado demais. E no fundo, uma coisa ficou clara: nada mais seria igual. O que veio escondido naquela confissão poderia destruir tudo, ou talvez dar a oportunidade de algo novo nascer. Mas a pergunta que ninguém tinha coragem de fazer ainda pairava no ar, insuportável. Quem seria, afinal, aquele homem misterioso? E que segredos mais profundos ainda estavam escondidos na sombra daquele pedaço de papel velho? José tinha o rosto igual uma estátua de horror. Os olhos arregalados, o coração batendo descompassado. A mão dele ainda segurava a carteira, trêmula como uma folha ao vento. Antes que ele pudesse mergulhar mais fundo na confusão, uma sombra gigante apareceu à sua frente, quase como uma fumaça escura. Era um homem, mais alto do que ele imaginava, com uma expressão que misturava medo e determinação. O som de seus passos pesados ecoava, quase como um tambor batendo dentro dele. Sem aviso, o homem falou, a voz rouca e desesperada numa pancada de empurrões na alma. Sou eu, sou o pai dele. Aquelas palavras saíram como um soco no estômago de José, que quase caiu para trás. Seus olhos se encheram de lágrimas de choque, de incredulidade, de uma dor que ele não conseguiu explicar. Tudo parecia fora de cena, uma montagem de pesadelo que se tornara realidade num instante. O homem continuou, mais frouxo, quase implorando. Eu abandonei meu filho porque não tinha coragem. Não sabia como cuidar. Ainda estou tentando entender por que me afastei tanto. Mas ele é meu filho. E eu quero fazer o certo agora.
Cada palavra pesava na atmosfera carregada, cortando o silêncio pesado que parecia ficar mais denso a cada segundo. José abriu a boca, sem conseguir falar. Só silenciou. Seus olhos, antes feridos, agora tremiam mais forte. Uma mistura de raiva, tristeza e algo que parecia esperança se embrenhava dentro dele. Do nada, uma mulher caiu ao lado do homem, quase caindo no chão, com os olhos vermelhos de chorar. Ela segurava uma pequena sacola e, ao abrir, revelou uma foto rasgada, um pedaço de papel amarelado, rabiscado com letras tremidas. Eu sou a mãe dele, ela falou, a voz sufocada pelo medo e pelo alívio. Quando nasceu, eu tinha medo, não tinha força. Eu escondi. Só quis proteger. Cheguei aqui para te entregar isso, porque quero que ele saiba. Quero que ele saiba quem é o pai dele, mesmo com tudo. O impacto foi como uma bomba. José sentiu um arrepio. Frio subir pela espinha. Uma que atravessou sua pele como um relâmpago, cortando o céu nublado. Ele olhou para aquela mulher que parecia uma sombra, uma entidade que vinha de um passado que ele nunca imaginou, carregando segredos que destruiriam tudo. De repente, a mulher deslizou as mãos para trás e um brilho estranho apareceu, um reflexo na luz forte das sirenes ao fundo. Ela sacou uma arma, rápida, mortal. O silêncio se quebrou, cortado por um tiro. Um som agudo, cruel. Uma explosão de dor invadiu o ar. José virou o rosto, o assento virou uma cena de horror, enquanto a mulher caiu no chão, uma poça de sangue em torno dela. Antes que pudesse entender, o homem, que parecia morto de medo, gritou algo que ninguém acreditou. Eu sou o assassino dela. A voz saiu como um sussurro quebrado, um pedido de desculpas e de condenação ao mesmo tempo. A cena virou um caos ainda maior. A multidão se aglomerou, o barulho aumentou e os rostos daqueles que assistiam se contorceram em espanto, choque, repulsa. José congelou. Sua mente recuou, tentando assimilar o que tinha acabado de ouvir. O pai do menino era, na verdade, um assassino disfarçado de vítima. Aquela mulher que parecia tão frágil tinha sido uma assassina? Ou era tudo uma mentira nova, um jugo sujo, uma mentira maior ainda? Os olhos dele vazaram lágrimas de angústia, confusão. A cena à sua frente parecia um filme distorcido, sem sentido, sem controle. E na fumaça daquele tiro, uma pergunta conspirava na sua cabeça. Será que tudo isso era verdade? Ou tinha sido armação, uma manipulação colossal? Ainda mais, quem mais tinha uma arma na mão? Quem mais se escondia nas sombras desse caos? A dúvida foi se intensificando, como um veneno que corria pelas veias de José, enquanto as sirenes, o sangue, os gritos, tudo parecia querer levar ele para um lugar onde ninguém mais poderia imaginar. Quando tudo parecia prestes a explodir de novo, a cena deu um giro que ninguém poderia imaginar. Antes mesmo que alguém pudesse processar o que tinha acabado de acontecer, uma voz grave e carregada de mistério cortou o silêncio, vindo de trás da multidão. Não é bem aquilo que vocês pensam. José virou a cabeça rapidamente, o coração pulando no peito como se tivesse levado um choque. Seus olhos buscaram na multidão uma figura que parecia sair das sombras. Então ele viu uma mulher vestida de preto, com um sorriso triste e olhos fundos demais para ser só tristeza. Ela caminhou lentamente até o centro, respirou fundo e, com uma calma assustadora, disparou. Eu sou a verdadeira mãe daquele menino. A boca de José se abriu em surpresa, como se um raio tivesse caído do céu. A mulher continuou, com voz firme, como quem tinha decidido contar toda a verdade de uma vez. A mãe dele morreu quando ele nasceu. Eu o criei escondida, com medo do que ia acontecer.
Mas na hora que tudo virou aquele caos, percebi que era hora de falar. Não sou uma assassina, como disseram. Sou só uma mãe desesperada que tentou proteger seu filho do mundo. Um silêncio pesado tomou conta da praça. A multidão ficou em choque, murmurando, trocando olhares incrédulos. O rosto de José queimava, querendo entender, querendo duvidar, ao mesmo tempo. E então, do meio do tumulto, surgiu uma nova figura. Um homem maior, com uma expressão de cansaço e arrependimento, carregando uma sacola rasgada. Ele avançou até a mulher e, com uma voz quase inaudível, falou: Eu também tenho uma parte dessa história. Todos pararam de falar, olharam para ele confusos. Eu sou o pai dele, disse, com os olhos marejados, mas escondi isso por anos. Meu medo, minha vergonha me fizeram fugir. Eu abandonei meu próprio filho. Não tive coragem de enfrentar minhas dúvidas e meus erros. Por isso, aquele rapaz que vocês viram, que parecia um estranho na rua, é na verdade meu filho, e ele nunca soube quem é de verdade. A cena virou poeira, uma confusão de emoções. José sentiu uma dor profunda no peito, uma mistura de raiva, medo e uma esperança que parecia escorrer como lágrimas invisíveis. Tudo se desestabilizou num instante. A mulher, ela tinha sido. A mãe biológica, sim. O pai era um homem arrependido, cheio de segredos que tinha se escondido no próprio medo. Mas o que ninguém imaginava é que, no meio de toda essa confusão, outro segredo ainda mais oculto, maior, mais devastador, estava à espera de ser revelado. E no instante, como se uma cortina invisível tivesse sido puxada, uma nova figura emergiu da penumbra. Um velho, ajoelhado, agarrando aquilo tudo com as mãos trêmulas. Uma fumaça de medo e raiva cobriu seu rosto envelhecido. Eu sou quem começou tudo isso, falou, quase sussurrando, com a voz embargada. Fui eu quem escondi a verdade. Sou o verdadeiro responsável por tudo. A boca de José travou. Aquele velho! Era alguém ele reconheceria? As emoções aceleraram. Um peso enorme caiu sobre ele, uma dor quase física. Seus olhos se encheram de lágrimas. Seu mundo virou um labirinto de dúvidas. E no meio da confusão, a mulher mais jovem, que parecia se esconder na sombra, se afastou lentamente. Quando virou para ir embora, quase como se estivesse fugindo de um inferno, seus olhos encontraram os de José uma última vez. Depois, ela simplesmente desapareceu na multidão, como uma lembrança que se desmanchou no ar. E José ficou ali, imóvel, seu coração batendo forte demais, tentando entender aquela revelação. Cada coisa que parecia tão clara agora tinha um sabor amargo, uma nova camada de mistério. Quem era, afinal, quem, naquela história toda, tinha realmente a culpa e o segredo maior? Ainda estava escondido, esperando para ser revelado. A única certeza era que a partir daquele momento nada mais ia ser igual. E o que viria a seguir? Talvez fosse algo que mudaria tudo, ou alguém que nem sequer tinha sido apresentado ainda. Afinal, quem realmente tinha o poder de destruir ou salvar tudo aquilo? E o que mais poderia estar escondido na sombra daquela noite caótica? Naquele silêncio pesado, a tensão parecia aprisionar tudo ao redor. José ainda segurava a carteira com força, os olhos presos na cena que crescia na sua frente. Quando ele pensou que tudo tinha chegado ao limite, um movimento na multidão chamou sua atenção. Uma figura apareceu do nada, emergindo entre os outros, quase como uma sombra desesperada. Ela correu até o centro, respirando fundo, com um olhar que parecia carregado de uma dor antiga guardada por anos. Antes que alguém pudesse falar, ela se pronunciou com uma voz trêmula, mas firme. Eu sou a verdadeira mãe desse menino. O coração de José deu um salto. Como assim? O que era aquilo? Desesperado, ele tentou entender. A mulher continuou, lágrimas escorrendo pelo rosto. A mãe dele morreu quando ele nasceu. Eu o criei escondida, com medo do que ia acontecer. Tentei proteger.
Agora, só quero que ele saiba a verdade. No instante seguinte, o clima virou. De cabeça para baixo, do meio do tumulto, uma outra figura saiu, mais imponente, com um sotaque carregado e olhos cansados. Era um homem alto, com uma expressão quase de derrota, que avançou lentamente, deixando um silêncio de suspense no ar. Eu sou o pai dele, meu filho. A voz saiu baixa, mas penetrante. A cena congelou. A multidão ficou em silêncio, sem saber se aquilo era real ou uma brincadeira de mau gosto. José sentiu um arrepio na espinha. Olhou fixo para ele, que parecia carregado de uma dor descomunal. Eu abandonei esse menino, continuou o homem, as palavras pesadas de arrependimento. Fugi porque não tinha coragem de encarar, mas ele é meu. Filho, e eu quero fazer certo agora. Um arrepio percorreu o corpo de José. Ele tentou processar tudo, respirar fundo, mas o nó na garganta só aumentava. As emoções misturaram-se. Raiva, tristeza, uma esperança de que aquilo pudesse ser uma mentira. De repente, uma mulher apareceu ao lado do homem. Ela veio de um canto, quase sem fôlego, segurando uma sacola rasgada. Quando abriu, revelou uma foto, quase destruída, e um pedaço de papel amarelado, envelhecido pelo tempo. Era para você saber, ela falou, com uma voz quase chorosa. Eu sou a mãe dele. Não pude cuidar. Tinha medo, tinha vergonha. Escondi tudo. Mas achei que você precisava dessas palavras para entender quem é Di. Verdade. O mundo pareceu parar. José quase caiu no chão ao ouvir aquilo. Mas, no exato momento, uma nova figura surgiu, lentamente, da sombra. Um velho, de olhar pesado, com as mãos trêmulas, se virou para ambos e disse com uma voz rouca e grave: Eu sou o que começou tudo isso. Todos voltaram o olhar para ele. Aquele velho, que parecia carregado de segredos e dores nunca reveladas. Sua presença trouxe um silêncio quase sufocante, uma pausa definitiva. José sentiu o coração acelerar como um louco. Cada fio de esperança que ainda tinha se enredou na dúvida cruel. Como assim? Tudo aquilo, toda aquela confusão, parecia estar se multiplicando, e de repente uma sombra maior que... Tudo apareceu dali mesmo, emergindo das trevas do rosto envelhecido do velho. Uma figura surgiu, com olhos arregalados, que carregava uma verdade que destruiu qualquer esperança de normalidade. Uma presença que tirou o ar até dos pulmões de todo mundo. Eu sou quem enviou essa mulher. A voz saiu baixa, quase um sussurro carregado de medo e culpa. E quando todos olharam, viram. Uma pessoa, num canto escondido, saiu de trás de uma parede. Leva uma roupa escura. Olhos que parecem de um lobo. Ela virou-se lentamente, encarando tudo com uma calma assustadora. E numa voz fria, quase sem emoções. Eu fui quem manipulou tudo, quem plantou as mentiras e quem mandou essa mulher aqui. Hoje, o choque foi quase um terremoto. José sentiu uma explosão na cabeça. Como assim? Como aquilo podia ser verdade? O que ele tinha acabado de ouvir? Quem era aquela mulher? Quem era aquele homem ao lado dela? Aquela revelação destruiu tudo em segundos. Tudo o que parecia claro virou poeira. E nos olhos de José, uma única coisa ficou cristalina. Nada mais poderia ser confiado. E do nada, uma pergunta cortou o silêncio, como uma faca. Quem é mesmo o verdadeiro culpado dessa história? E o que veio a seguir? Ninguém poderia imaginar. Antes que alguém pudesse sequer digerir o peso de tudo aquilo, uma sombra surgiu de repente, como uma labareda inesperada. Uma figura longa e escura, emergindo lentamente das trevas da multidão, parou no centro. Seus passos eram pesados, quase arrastados, enquanto ela olhava ao redor com um sorriso triste nos lábios, olhos fundos que escondiam segredos devastadores. De repente, a mulher que tinha acabado de revelar a verdade deu um passo à frente. Com voz quase num sussurro cortante, disse:
Espera aí, quem vocês acham que é essa mulher? Todos olharam para ela, confusos. Ela continuou, apontando na direção da sombra. Ela, ela não é quem vocês pensam. A multidão se calou num silêncio gelado. A figura se moveu lentamente, quase como uma sombra viva. E então, a voz saiu baixa, mas carregada de uma força brutal. Eu sou a verdadeira mãe dele. O mundo parecia parar naquele instante. O choque foi como uma bomba explodindo no coração de todo mundo. Josué, que tinha sido pego de surpresa, congelou, os olhos arregalados, respiração pesada. Antes que alguém pudesse reagir, a mulher continuou, com lágrimas escorrendo. A morte dela, a verdadeira mãe, foi quando ele nasceu. Eu cuidei dele escondida, com medo, com vergonha. Era perigoso demais. Então tentei proteger com tudo. Mas no mesmo momento, um barulho cortou o ar. De repente, de trás daquela sombra, saiu um homem alto, cabelo grisalho, rosto marcado pelo cansaço e culpa. Ele avançou devagar, com as mãos tremendo. E no silêncio que se seguiu, soltou uma frase que deixou todo mundo de queixo caído. Eu sou o pai dele. A frase saiu como um suspiro sufocado. O silêncio ficou absoluto, enquanto todos olhavam para ele sem acreditar. José, com o coração a mil, tentou entender aquilo. Você? Conseguiu perguntar, a voz trêmula. O homem, com os olhos cheios de dor, continuou. Fugi porque não tinha coragem. Fiquei longe dele, com medo de mim mesmo. Mas ele é meu filho. Eu abandonei, sim, mas quero tentar agora. No mesmo instante, um grito desesperado rasgou o ar. Uma mulher, quase desmaiando, entrou na cena com uma sacola rasgada, segurando algo na mão. Assim que abriu, revelou uma foto envelhecida, quase ilegível, e um papel. Amassado, rabiscado às pressas. Se você achar isso, é porque já não tenho forças. Se lê, saiba que não fui fraco, só cansado demais de tudo, de mim mesmo. Ele precisa saber quem é o pai dele. A mulher, com a voz quase um sussurro, completou. Sou eu, a mãe dele. E quase ao mesmo tempo, uma nova figura apareceu, vindo das sombras. Um velho com passos pesados, olhar carregado de arrependimento, aproximou-se lentamente. E então, ao abrir a boca, revelou a maior verdade de todas. Eu comecei tudo. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Josué sentiu uma dor aguda no peito, como se um punhal tivesse atravessado sua alma. Aquele velho, ele tinha sido o responsável. A mentira maior, a bomba estava ali, prestes a explodir de novo. De repente, uma voz grave, quase como um trovão escondido em escuridão, rompeu a tensão. Não! Todos olharam na direção da voz. E lá, emergindo de trás de tudo, apareceu uma figura misteriosa, vestida de preto, com olhos que brilhavam sob a luz das sirenes. Ela caminhou lentamente e, com uma calma assustadora, falou. Eu fui quem manipulei tudo. Quem planejou essa confusão. José ficou parado, quase sem palavras. O coração parecia que ia sair pela boca. Como assim? Quem era essa mulher? Quais segredos mais grotescos ela carregava? Aquela revelação fez tudo ruir. A paz, a confiança, as mentiras. Tudo virou poeira no ar, numa tempestade de dor, dúvida e medo. E enquanto todos tentavam compreender, uma última sombra apareceu, grande e ameaçadora. E você? Uma voz grave e pesada ecoou, vindo de um homem com expressão de quem realmente tinha algo a esconder. Você acha que sabe quem é o culpado? No silêncio que seguiu, lá no fundo, uma figura se revelou, de olhos intensos e sorriso amargo. Vocês ainda não sabem quem realmente manda nessa história toda. E aí, de repente, tudo escureceu. O que vem a seguir, ninguém poderia imaginar. Quando tudo parecia prestes a desabar, uma luz tão forte quanto uma explosão cortou o silêncio abruptamente. Uma figura surgiu na multidão, quase como uma sombra que se desprendia das trevas, caminhando lentamente em direção ao centro. Seus passos eram pesados, demorados,
e o rosto tinha uma expressão vacilante, mas firme ao mesmo tempo. De repente, ela parou, respirou fundo e falou com uma voz que parecia rasgar o ar. Espera aí, vocês estão enganados. Todos se viraram rápido, com o coração acelerado. A multidão pareceu prender a respiração, e ali, na ponta da vista, apareceu uma mulher. De cabelo desgrenhado, olhos fundos e um sorriso triste, quase como se carregasse uma dor antiga demais para suportar. Ela deu um passo à frente, olhos fixos nos presentes, e quando abriu a boca, soltou uma frase que deixou pudo. Em silêncio mortal. Eu sou a verdadeira mãe desse menino. O chão tremeu embaixo de todos. O impacto foi como um soco no estômago, uma bomba que explodiu na cabeça de José, que congelou sem conseguir entender. Como assim? A mulher continuou, com lágrimas caindo, desesperada. A mãe dele morreu quando ele nasceu. Eu cuidei dele escondida, com medo, com vergonha. Por isso, escondi tudo. Só quis proteger, mesmo que isso tenha custado a minha própria alma. Mas antes que pudesse terminar, um barulho estranho se espalhou. Do meio da confusão, saiu um homem alto, de rosto marcado pelo cansaço e arrependimento. Ele avançou lentamente, com passos pesados, e no silêncio que se seguiu, sua voz saiu baixa, trêmula, quase um sussurro. Eu sou o pai dele. O impacto foi maior que uma bomba. José sentiu seu corpo inteiro tremer. Aquele homem, que parecia carregado de uma culpa esmagadora, continuou. Eu abandonei ele porque não tinha coragem. Fugi pensando que seria melhor assim, mas agora vejo que errei. Ele é meu filho. O coração de José deu um pulo, quase saindo do peito. Seus olhos se encheram de lágrimas de uma mistura de raiva, dor e uma esperança quase impossível de segurar. Assim que ele tentou falar, uma figura surgiu de trás, quase como uma sombra. Uma mulher de feições cansadas, olhos vermelhos, segurando uma sacola rasgada. Ao abrir, revelou uma foto antiga, muito rasgada, e um pedaço de papel amarelado, rabiscado às pressas. Era para você saber, ela falou, trêmula. Eu sou a mãe dele. Não pude cuidar. Tinha medo. Vergonha mesmo. Mas achei que precisava desse momento para você, para que ele soubesse quem realmente é. De repente, a mulher puxou de trás uma arma. Antes que alguém pudesse entender, um disparo cortou o ar. Um som brutal, seco, que ecoou como uma faca, entrando no coração. A mulher caiu no chão, um sangue escorrendo rapidamente, olhos arregalados de horror. Ao mesmo tempo, do lado dela, saiu um homem, desmaiado de medo, que sussurrou em choque. Eu sou o pai dele. A confusão virou caos de vez. Gente gritando, correndo, seus rostos deformados pelo choque. José continua ali, paralisado, vendo aquela cena de horror. A mulher, agora morta, tinha sido a mãe verdadeira, ou era tudo uma mentira? Sua cabeça girava, as perguntas se acumulando. Mas o pior ainda vinha. Naquele instante um grito cortou o ar, vindo de trás da multidão. Uma voz, grave, carregada de drama, falou num tom assustador. Não é bem assim. Ninguém se moveu por um instante. Uma sombra apareceu na sombra. Uma mulher de roupa escura, olhos profundos demais. E ela tomou a palavra, devagar, como quem revelasse um segredo que mudaria tudo para sempre. Eu sou a verdadeira mãe daquele menino. E ali, naquele momento, o chão tremeu de novo, porque a revelação que veio não era só uma palavra, mas uma bomba de verdade que explodiu dentro de cada um, destruindo tudo o que eles tinham entendido até ali. Cada rosto, cada silêncio, cada suspiro foi sufocado por aquela nova mentira. E enquanto o ar pesava mais do que nunca, uma última figura apareceu naquela situação toda, vindo das sombras. Um homem com o olhar de quem tinha carregado segredos por décadas. Se aproximou lentamente, com passos pesados. Eu, começou, a voz grossa, rouca. Sou o responsável por tudo.
Ninguém esperava por aquilo, e antes que pudessem processar, uma última sombra se destacou, mais escura que as outras. Uma figura de olhos arregalados, sorriso amargo, que parecia guardar aquela noite de horrores para sempre. E no silêncio que se seguiu, uma coisa ficou clara. O que parecia revelado até ali era só o começo. E algo maior ainda estava por vir. Tudo parecia desmoronar ao seu redor. A figura que dizia ser a verdadeira mãe do menino avançou lentamente, o sorriso triste, os olhos fundos, carregando uma dor 1000 vezes maior do que tudo aquilo que até então tinha sido revelado. De repente, ela soltou um grito desesperado, que cortou o silêncio como uma faca, e no meio do tumulto, uma figura escura despontou atrás dela. Era um homem, alto de rosto, marcado por anos de sofrimento, que deu um passo à frente envolto em uma aura de calma assustadora. E então, com uma voz grossa, carregada de dor, ele falou: "Eu sou o pai dele." A boca de José se abriu sem conseguir acreditar, como se o chão tivesse sumido debaixo dos seus pés. O coração disparou, o ar parecia pesado demais para respirar, e por um instante ele pensou que fosse desmaiar ali mesmo, no meio daquele caos. O homem continuou, com os olhos marejados, a voz trêmula: "Abandonei meu filho porque não tinha coragem. Fugi de mim mesmo. Mas ele é meu filho, e quero finalmente fazer o certo." José sentiu uma punhalada no peito. Um arrepio frio percorreu sua espinha. Ele tentou falar, mas a garganta travou. Tudo ali parecia um pesadelo no qual ele não podia acordar. De repente, uma mulher, quase sem fôlego, emergiu do meio da multidão, segurando uma sacola rasgada. Quando abriu, revelou uma foto antiga, amarelada e desgastada, junto de um papel rabiscado às pressas. Ela caiu de joelhos, chorando desesperadamente. "Era para você saber," ela falou entre soluços. "Eu sou a mãe dele, a mãe verdadeira. Quando ele nasceu, eu não podia cuidar. Tinha medo, vergonha demais. Então escondi tudo, por amor e medo." Antes que pudesse terminar, um movimento brusco virou tudo de cabeça para baixo. Do meio da confusão, outro homem apareceu, carregando um ar de derrota, os olhos úmidos. Sem hesitar, ele falou com uma voz que cortou todo aquele silêncio pesado: "Eu também sou o pai dele." Aquelas palavras caíram como uma pedrada. José olhou fixo para o homem, o corpo todo trêmulo, a dor estampada no rosto dele. "Fugi porque tinha medo," continuou, quase chorando. "Abandonei meu próprio filho por vergonha, por covardia. Mas agora quero fazer o que for possível para mudar isso." O silêncio ficou ainda mais denso. Uma onda de surpresa e desconforto tomou conta da rua. A multidão se calou, esperando uma resposta, uma explicação, qualquer coisa que pudesse aliviar aquele peso monstruoso. De repente, veio um novo nome, um nome que ninguém esperava. Uma voz grave, que parecia fazer tremer o chão, saiu de trás de uma sombra que se ocultava na multidão. Era ela, a mulher que até então parecia uma vítima, mas que de repente assumiu uma presença assustadora e, com um sorriso frio, falou: "Eu sou a verdadeira mãe desse menino." O impacto foi brutal. Um silêncio pesado tomou conta de tudo, como se o ar tivesse sumido ali mesmo. José sentiu uma tontura forte, a visão escurecendo ao redor. A mulher continuou, com lágrimas e uma voz sufocada: "A mãe dele morreu quando ele nasceu. Eu o criei escondido, com medo, com vergonha. Queria protegê-lo de tudo. E antes que pudesse concluir, uma figura mais alta surgiu ao lado dela, com uma expressão séria demais, os olhos cheios de arrependimento. Era um homem, de cabelo grisalho, rosto envelhecido, que deu um passo cansado
e falou com uma voz que parecia carregada de culpa. Eu fui quem começou tudo isso. Todos pararam. O tempo pareceu congelar. José, boquiaberto, sentiu o mundo girar mais rápido. Como assim? A verdade, finalmente, parecia uma corda que ia sufocá-lo. Foi então que uma terceira voz, firme, cortou aquela cena de desastre. E eu, uma mulher de feições cansadas, apareceu, vindo das sombras. Eu sou a verdadeira autora de toda essa confusão. José olhou, os olhos arregalados. Tudo era mais complexo, mais quebrado do que ele podia imaginar. Descobriu-se que nada tinha sido o que parecia. Nada. A sensação de que tudo tinha um limite, uma fronteira segura, desapareceu naquele instante. E numa última surpresa, uma figura de feições duras, de olhos frios, saiu das trevas, caminhando lentamente até o centro. Ela parou, respirou fundo, com a expressão vazia, e soltou. Eu manipulei tudo. Eu planejei cada passo e acabei querendo ver tudo desmoronar. Aquele instante se tornou um terremoto interior. José, com o coração quase explodindo, percebeu que aquilo era só o começo, porque, na verdade, tudo tinha sido uma cortina de fumaça. A linhagem, os segredos, os protagonistas reais, todos escondidos por trás de uma mentira colossal. E ali, naquele silêncio pesado, uma pergunta apareceu forte, uma pergunta que ninguém tinha coragem de fazer. Quem realmente manda nesse jogo sujo? E antes que alguém pudesse responder, uma última sombra avançou do lado de fora, uma silhueta escura, que se aproximava lentamente, pesada como uma rocha, com um sorriso que ninguém nunca esqueceria. Capítulo final. Tudo estava clamando por um encerramento. Mas a verdade tinha se tornado uma teia impossível de desenrolar. José, com os olhos marejados e o coração apertado, olhava para aquela cena de caos e revelações que pareciam não ter fim. Cada figura ali tinha uma dor tão grande que parecia sufocar o ar ao redor. O rosto da mulher que se dizia mãe dele, agora morta, exibindo aquela expressão de horror, tinha deixado marcas devastadoras. E o homem que finalmente assumira sua culpa, o pai desaparecido, o vilão escondido, também carregava um peso que parecia um monte de pedras nas costas. Ele sentiu o vazio dentro de si crescer, um buraco negro que ameaçava engolir toda a esperança. Mas naquele instante um silêncio pesado desceu, quase como se o tempo tivesse parado. E então, da multidão, surgiram duas figuras. Uma delas, o próprio pai dele, com a cabeça baixa, encarando o chão como se pudesse esconder essa vergonha. A outra, uma mulher de expressão firme, olhos fundos, que se aproximou lentamente. Ela falou, mas sua voz saiu calma demais, cortando o silêncio. Eu sou a verdadeira mãe dele. Era como tirar uma máscara, cortar uma mentira antiga. A mãe dele morreu logo ao nascer. Eu cuidei dele escondida, com medo, com vergonha, mas nunca deixei de lutar por ele. Seus olhos brilhavam de dor, de culpa, de arrependimento. E antes que alguém pudesse interromper, ela terminou com um suspiro pesado. Quero que ele saiba a verdade. Quero que ele seja livre dessas mentiras que nos cercaram. A partir daquele momento, tudo parecia mudar de rumo. O pai, que até então tinha se escondido no silêncio, deu um passo à frente. Com um olhar desesperado, quase uma súplica, falou: Eu também sou o pai dele. E por tudo o que foi errado, por toda a vergonha que carreguei, eu abandonei meu filho. Fugi porque não tinha coragem de encarar meus medos. Mas quero agora fazer o que é certo. A confissão saiu difícil, como se o peso de anos de segredo estivesse prestes a explodir. José, que até então estava imóvel, sentiu uma mistura de emoções: raiva, dor, esperança. Uma chama pequena começou a se reacender dentro dele. Uma esperança de que nem tudo estivesse perdido. E naquele momento, uma figura apareceu,
lentamente, vindo das sombras. Um velho, de rosto marcado por anos de sofrimento, com as mãos trêmulas, abriu a boca e soltou uma palavra que virou o mundo. Dele de cabeça para baixo. Eu fui quem começou tudo isso. O impacto foi uma bomba. Aquele velho era o responsável por toda a mentira, por esconder a verdade, por manipular cada detalhe. José sentiu o chão se abrir sob seus pés. Uma vertigem absurda. Sentiu o peso horrível dessa revelação, como se estivesse sendo esmagado por uma avalanche de dor. Cada detalhe daquele rosto envelhecido, que admitia sua culpa, se fixou na sua cabeça. No meio do silêncio, uma presença se destacou. Uma mulher, que parecia uma sombra, apareceu lentamente entre os destroços da mentira. Com olhos carregados de tristeza, ela falou numa voz quase inaudível. Sou a verdadeira responsável por tudo. O choque foi total. A narrativa que ele achava que tinha entendido virou poeira. Tudo enredado numa teia de mentiras, segredos e traições, mais profundas do que ele jamais poderia imaginar. Sem saber exatamente como, tudo parecia estar desmoronando ali na sua frente. Uma dor aguda como um punhal atravessou seu ser. Ele sentiu o medo, a raiva, a mágoa, tudo embalado numa mistura de emoções tão forte que parecia sufocar. E foi então que da multidão uma voz ecoou, forte, irrefreável. Chega, isso precisa acabar agora. Aquele grito virou o sinal de que aquilo tudo precisava de um fim. E numa sequência que parecia lenta demais, mas na verdade acelerava, surgiram os verdadeiros rostos, as verdades escondidas no mais profundo segredo. O que parecia definitivo virou uma sombra maior, mais escura, mais ameaçadora. E uma pergunta permaneceu no ar, como uma bomba pronta para explodir. Quem realmente manda nessas mentiras? Quem manipula? Quem controla? Quem destrói tudo sem aparecer? Você, que assistiu até aqui, sabe que essa história ainda não terminou. Ainda há uma sombra, há um segredo que insiste em não sair da escuridão. E talvez o maior segredo ainda esteja lá fora, escondido na próxima camada dessa confusão sem fim. Fica a dúvida: até onde tudo isso vai chegar? Quem vai ser o próximo a revelar sua face? E qual será o verdadeiro meu ou seu limite? Não esperei mais um segundo. Você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento para demonstrar seu apoio, porque só os verdadeiros fãs sabem o quanto é importante apoiar histórias que mexem com nossa alma. Esmague o botão de like agora, porque isso ajuda muito a levar essas histórias até mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias, o que achou do final. Quero ver todo mundo participando. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. É hora de mostrar quem realmente gosta de cenas assim, de emoções verdadeiras, de finalizações que deixam marcas. Porque o que ainda vem por aí, você só vai descobrir se ficar aqui comigo.